Irmãos, sejam todos bem-vindos a esta casa de luz, casa de oração e de reflexão. Amados irmãos, antes de passarmos para a pequena palestra de hoje, vamos fazer uma oração. Vamos serenar nossos pensamentos. Vamos nos serenar, sentarmos confortavelmente na cadeira, respirarmos tranquilamente. Faça uma respiração profunda. Relaxem. Quem quiser, feche os olhos. Quem não quiser, não precisa fechar. O importante é estar consigo mesmo agora. Amados irmãos, que todos aqui recebam os fluidos benéficos de amor e paz que os mentores espirituais desta casa de luz emanam a todos aqui presentes, tanto aos espíritos encarnados como aos desencarnados que aqui se encontram. Que todos recebam com muito amor em seus corações esses efluidos de amor e paz. Que todos nós possamos sair daqui um pouco melhores de quando chegamos e refletir sobre a mensagem que será dada hoje com amor e carinho. Que seja sempre feita a vontade de Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje o tema é bem pontual, é bem atual, né? Atitude mental para a paz interior. Quem não procura paz? Será que todos nós vivemos numa paz interior? Por que um tema desse se encontra num dos temas do Evangelho, dos temas da codificação, a paz? Vamos nos lembrar lá dos ensinamentos do Mestre Jesus, principalmente quando ele fazia o sermão no Monte Sinai. Uma das coisas que ele frisava com as palavras dele, claro, com aquele jeito dele falar, ele dizia que tínhamos que buscar o equilíbrio mental, psíquico, mental e espiritual. Que isso tudo agrega o quê? A paz interior. Com as suas palavras, é claro que ele falava dessa forma, mas em suma, um dos seus sermões dizia isso. E o que ele dizia também, que existe até numa oração? Eu vos dou a minha paz. Mas por que ele vai dar a paz? Será que a paz não é eu? A paz é uma coisa que se compra, que se dá? Vejamos o que significa isso. Eu vos dou a minha paz. Nós seres, quando fomos criados, nós somos criados seres pensantes, seres inteligentes, que têm o pensamento. Mas o pensamento e emoções. E esse pensamento, nosso pensamento, ele tem a possibilidade de refletir, de ordenar tudo que existe ao nosso campo. Tudo que nós pensamos em nosso cérebro, a gente projeta. Seja energia, seja vibração, nós projetamos. Se a gente tem paz interna entre nós, a gente emana paz. Se você não tem paz com você, você não consegue emanar paz para as pessoas. É impossível alguém querer ser pacificador se não tem paz dentro de si. E normalmente a paz e a guerra ao nosso redor surgem antes dentro de nós. Mas como manter a paz mental, interior, como diz, atitude mental que nos leve a isso? Então vamos lá. Eu vou contar uma historinha que eu ouvi numa palestra de Haroldo, que ele dizia o seguinte, Haroldo Dutra Dias. Ele conta uma história lá da época do povo hebreu. O povo hebreu era um povo que, para aquela época deles, eles eram muito evoluídos. Porque eles já acreditavam num Deus espiritual, não num Deus físico, não que nem na época se acreditava muito naqueles deuses gregos, nos super-homens, né? Nas mulheres
aqueles deuses divindade. Não, o povo hebreu já acreditava num Deus espírito. E esse povo, na época das chamadas vacas magras, que foi aí que surgiu o termo vacas magras, ou seja, teve um período de muita escassez, muita pobreza, muitas secas, muitas questões climáticas que levaram as vacas a ficarem magras, eles a perderem seus rebanhos e ficarem mais pobres e mais com problemas. O que aconteceu? O povo começou a ter fissuras naquele povo hebreu. E as fissuras, ao longo do tempo, se tornam grandes divisões. Ou seja, eles começaram a se dividir. Porque o povo, amados irmãos, tem força quando são unidos. Quando começam as divisões, aí que é o problema. Aí que começam as exclusões, começam as injustiças. Aí surgiu o Império Sírio, o Império Macedônio, que começaram a tomar conta daqueles pequenos povos que se dividiram. E aí, onde há injustiça e exclusão, nunca vai haver paz. Somente guerra, somente discórdia. Nós vivemos numa época de transição planetária. E a transição planetária, ela é um momento de deixar todo mundo meio enlouquecido. Vocês podem ver que as pessoas andam muito enlouquecidas. Isto a gente vê no nosso dia a dia, pelas notícias, a gente vê no dia a dia no convívio com as pessoas. Inclusive pós-pandemia, nota-se que as pessoas, ao invés de estarem mais amáveis, mais pacienciosas, mais devagar, não, parece que enlouqueceram. E aí o que acontece? Dentro de nós existem dois elementos. Como eu havia falado antes, as emoções e os pensamentos. E quando as nossas emoções estão desequilibradas, agitadas no nosso dia a dia, aí a gente começa a angústia, ansiedade, depressão, começa a ter insônia, crises de ansiedade. Há um grande aumento de procura nos consultórios psiquiatras, de psicólogos, de analistas. Por quê? Porque as pessoas estão desequilibradas dentro de si. Mas como eu vou conseguir a paz se a inflação está alta, se eu não tenho dinheiro mais para pagar tal coisa, Mas primeiro você tem que se encontrar. Onde é que eu encontro a paz que o Mestre Jesus diz que nos dava essa paz? É em nós mesmos. Mas como eu consigo isso? Teve um pesquisador que fez uma pesquisa, bem breve para vocês saberem, teve um pesquisador que foi pesquisar as irmãs carmelitas numa determinada cidade da Europa. E aquelas irmãs são aquelas que passavam o tempo todo em meditação e oração. E eles verificaram que elas tinham assim uma paz interior fantástica. O pensamento delas era fantástico. Aí vocês vão dizer, bom, então eu tenho que me enclausurar e ficar o tempo todo em oração? Não. Mas vocês já pararam algum momento para refletir, para meditar, para orar de forma meditativa ou de forma reflexiva? O que seria isso? Madre Teresa de Calcutá, ela tinha lido um livro que falava, e um dia entrevistaram ela e disseram assim, Madre Teresa, quando você ora, o que você diz a Deus? E ela disse, nada. Eu não digo nada, eu escuto Deus. E Deus, o que diz para a senhora? Nada, ele me escuta. O que ela quis dizer com isso? Que a gente, no momento, nós temos que sentir a presença de Deus. Sentir. É como quando você tem uma pessoa que você ama muito, e só o fato dessa pessoa estar do seu lado, uma mãe que está com seu filho, o filho não precisa falar nada, mas você sente a presença dele e já está feliz por isso. Ou o marido, a esposa que estão juntos, ou que simplesmente um não precisa falar com o outro, mas estão felizes porque estão um ao lado.
Essa é a presença que a gente tem que sentir de Deus. Esta presença que vai nos trazer a paz. Ah, mas como eu faço isso? Treinando. Como é que eu digo treinando? Um ciclista ou um atleta, aqueles que fazem aquelas maratonas, eles não saem direto correndo 40 quilômetros, até porque não dá. Na quarta quadra já está saindo os bofs se você não treina. Então, vai treinando, vai treinando. Sente, relaxe, respire, reflita, ore, fique em silêncio. Escute Deus e Deus te escutará, sempre. E aí, amados irmãos, quando vocês sentirem essa presença e essa paz, vocês vão transmitir essa paz automaticamente. Porque um pacificador, antes de mais nada, é alguém que tem a paz e transmite. Não alguém que vai fazer com que o outro sinta a paz. Porque, outro detalhe, não queira mudar o outro. Não é sua competência. Se o Mestre Jesus veio à Terra, veio nos ensinar e levaram ele à cruz, não é que ele errou. Ele não errou. Nós ainda estamos evoluindo. Então, todos nós estamos no meio do caminho, todos nós estamos num período de transição, de evolução. Se o meu outro, meu próximo não entende aquilo que eu falo, tudo bem. Ele está no momento dele, ele está na transição dele, ele está no passo evolutivo dele. Então, a primeira coisa é a gente compreender e entender que a gente não vai mudar o outro. A gente vai primeiro se entender, se amar, se ter paz dentro de si. E transmitir isso automaticamente. Tem uma passagem no livro que fala que, e muitos relatos também dizem que o Chico Xavier, quando as pessoas iam até ele, quando ainda ele estava encarnado, as pessoas entravam no recinto onde ele estava e sentiam aquela paz, que muitos choravam, muitos sentiam tontura, muitos sorriam, muitos sentiam uma coisa diferente, era uma vibração diferente, porque ele emanava paz, porque ele cultuava essa paz. E ele foi, durante todo o período da vida dele, ele foi trabalhando isso, tanto que ele ficava 10 a 8 horas ali em transe, fazendo as mensagens ou passando os livros, mas porque ele foi treinando na sua vida. Isto é o que nós temos que fazer, nos treinar no nosso dia a dia. Assim como a gente come, assim como a gente toma banho, a gente pode também guardar um minutinho da nossa vida, corrida que seja, para refletir, para orar, para fazer a oração meditativa ou reflexiva, como você queira chamar, do seu jeito, da sua maneira. E não é aquela de você fazendo um monte de palavras e com a cabeça, eu tenho que fazer isso, Não, se dê aquele tempo. Se dê aquele tempo para respirar e saber que tudo passa. E a gente está aqui para aprender da melhor forma possível. Vai ter revés? Vai ter problemas? Vai continuar tendo inflação? Vai continuar tendo problemas de política? Vai, mas paz você cultiva. E uma das bases é o amor e ter Deus no coração, é orar. E quando eu falei lá do povo hebreu sobre a injustiças, o que a gente também tem que fazer da nossa parte é não excluir o outro, é não cometer injustiça, porque aí nos tira a nossa paz. É pensar que, eu vou chegar numa empresa e aquilo que os outros fizeram anterior a mim não valeu. Respeite. Eles fizeram da melhor forma que eles podiam ter feito. Agora faça a sua parte. Então, a paz que você procura também está naquela questão. Receba e dê o seu melhor. Sempre. Da sua maneira, do seu jeito. Receba e dê o seu melhor. E abastecer-se de Deus, que é, como eu falei, é orar. Porque essa força da presença que a gente sente quando você está orando ou simplesmente meditando lá, te dá força.
Por isso que o Mestre Jesus dizia: eu te dou a minha paz, eu vos dou a minha paz. Porque era isso, ele era a paz, ele sentia a paz nele. E quando você está de paz com você mesmo, inclusive, regulariza tudo. O que eu digo regulariza? Quando estamos internamente em guerra com nós mesmos, com uma mente desordenada, com angústia, começa a surgir os problemas também de saúde. E os problemas espirituais, sim. Porque pensamentos e sentimentos ruins atraem a fins ruins. Sentimentos bons e pensamentos bons atraem coisas boas. Ah, mas como que eu estou lá no trânsito, alguém passa na minha frente e quase corta a minha frente, eu vou pensar coisa boa? Não, tudo bem. Aí que está a questão de tu compreender que o outro errou. Paciência, ele errou. Você também erra. Essa é a paz. E só conseguimos isso trabalhando nós mesmos. Não é eu querer que a minha irmã, o meu irmão, criem a paz deles. É eu. E a base é a justiça, é o amor, é dar o melhor e fazer o meu melhor, é compreender e ter a base, sim, Deus no coração. Aí, amados irmãos, vocês vão conseguir, com essa atitude mental, a paz interior. Assim esperamos, né? Vamos, daqui para frente, treinar. Fazer que nem os maratonistas. Nos treinar. Tenho certeza que aí alguma coisinha vai melhorar. Pode ter certeza. A saúde, as emoções e tudo mais. Espero que todos tenham recebido de coração aberto esta mensagem. E vamos passar ao passe coletivo, né? Eu vou proferir então a oração de encerramento juntamente com o passe. Mentores espirituais de luz e de amor, que emanam seus fluidos benéficos, agradecemos de coração que todos aqui presentes possam trabalhar sua paz interior e seu amor em coração, a sua fé e sentir a presença de Deus. Que todos nós possamos trilhar nossa evolução da nossa maneira, fazendo o melhor que a gente pode e entendendo que nem todos são iguais, mas que estamos aqui todos para aprender e para amar. Mestre Jesus, te agradecemos pelo seu exemplo e pelos seus ensinamentos, e que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja.